Adolescente Pedro Cauã, que foi morto durante uma ação da polícia no final do ano passado. O Davi César, ele se junta à nossa equipe novamente e traz as atualizações desse caso, o que ele conseguiu apurar com essa audiência. Oi, Davi. Oi, Alisson, Juliana, bom dia a todos que continuam acompanhando a gente. Nós viemos seguindo, todos os passos desse processo que data de quase um ano, Um crime que aconteceu em novembro do ano passado, acabou com a morte de um inocente, um adolescente de 15 anos chamado Pedro Cauã. Isso foi em São Gonçalo do Amarante, aqui na região metropolitana de Fortaleza. E hoje nós trazemos a atualização desse caso, como é que ele está tramitando na justiça, qual é a versão dos familiares, o pedido deles por uma agilidade nessa resolução do caso, qual é a versão também dos acusados desse crime, enfim, todas as partes envolvidas e o que é que os órgãos estão fazendo para dar mais agilidade a tudo isso. Bom, a fase mais recente foi a última de 5 audiências de instrução. Essa audiência aconteceu ontem no mesmo município onde o crime foi registrado, portanto em São Gonçalo do Amarante. Segundo o Tribunal de Justiça do Ceará, a audiência de instrução começou pela manhã às 10 horas e durou o dia inteiro, terminou somente às 4h30 da tarde. Foi até então o momento mais importante de todo esse processo, que já dura vários meses, porque foi ontem que os 4 réus, os policiais militares acusados pela morte do Pedro Cauã, foram escutados pela Justiça. Eles se juntam a mais de 30 pessoas ouvidas até o momento. Durante essas 5 audiências, foram 23 testemunhas de defesa e 9 testemunhas de acusação que deram depoimentos à Justiça. Para que você possa entender essa etapa do processo, a audiência de instrução é o momento em que o juiz escuta todos os lados, tanto defesa quanto acusação, além de Ministério Público e a própria corporação, a Polícia Militar. E após esse momento de escuta, o juiz define se os 4 réus, se os 4 policiais militares serão pronunciados ou não. Caso eles sejam pronunciados, o que é que isso implica? É que eles irão a julgamento pelo júri popular. Como esse crime trata-se de um crime contra a vida, se eles forem pronunciados, esse será o destino deles no banco dos réus. A gente aguarda essa decisão, é aguardada com muita expectativa e deve sair hoje. Os policiais militares foram acusados pelo Ministério Público por uma série de crimes. Primeiro, por homicídio qualificado, referente a esse caso do Pedro Cauã. Além disso, crimes de tortura, omissão de socorro, coação no curso processual e fraude processual. Os policiais militares estão presos preventivamente há 6 meses. Eles foram capturados em abril deste ano, depois de uma investigação interna que foi conduzida pela Controladoria Geral de Disciplina, a CGD, o órgão que apura e investiga ações, crimes envolvendo agentes de segurança pública. O inquérito da CGD indica que um dos policiais militares pode ter sido responsável pelo tiro fatal, aquele que encerrou a vida do Pedro Cauã, de 15 anos. A gente vai relembrar os detalhes desse crime de 27 de novembro de 2023. O Pedro Cauã estava na casa da avó, portanto, estava na casa da família, e aí ele criava cavalos. Percebeu que um animal que ele criava havia sumido, não estava mais no local em que ele foi colocado. Pedro Cauã, então, saiu da casa, foi até o quintal do terreno para verificar onde estava o cavalo, procurar o animal. O que aconteceu e que foi surpresa para todos é que minutos depois esse jovem voltou bastante ferido, baleado, tiro que perfurou o pulmão, e voltou correndo, pedindo por socorro à mãe. Essa mulher que teve que enfrentar uma dor profunda de ver o próprio filho morrendo praticamente nos seus braços. Ele havia sido baleado na própria casa. O jovem não resistiu aos ferimentos e aí, segundo a versão da família, o tiro saiu da arma de um policial militar. Os agentes chegaram a aparecer com arma em punho. Essas imagens foram anexadas também ao processo e foram gravadas pela câmera de segurança da residência. Mostram tanto o momento em que o jovem Pedro Cauã retorna, como também o momento em que os policiais militares chegam até essa residência. A família conta que chegou a pedir por socorro aos agentes de segurança pública, mas que foi ignorada no momento. A suspeita dos familiares é que a vítima, no caso Pedro Cauã, tenha sido confundido por criminosos que eram procurados pela polícia.
Durante todos esses meses, a gente vem acompanhando o caso e vendo de perto a situação junto aos familiares que pedem, sem interrupção, por justiça. A fonte que foi mais ouvida pela gente durante esses meses, eu mesmo já conversei pessoalmente com ela, foi a dona Antônia Euzanira, mãe de Pedro Cauã. Ela conversou novamente com a nossa redação ontem, relembrou detalhes desse caso que são importantes nesse processo de apuração pela justiça e pede por agilidade no processo, a dor que é incontrolável. Vamos ouvir o depoimento dela. Estamos aqui aguardando que eles sejam julgados, que eles venham a pagar pelo crime que eles cometeram. Porque o nosso filho só tinha 15 anos de idade, era uma criança e eles mataram o nosso filho assim brutalmente. Eu digo brutalmente porque meu filho chegou nos meus braços e eu pedindo socorro a eles, que eles socorressem meu filho, que não deixasse meu filho morrer. E em nenhum momento eles socorreram meu filho, socorrendo por recursos próprios. Que a justiça seja feita, que eles sejam julgados, que eles sejam levados a júri popular e que eles venham pagar pela morte do meu filho. Esse é o pedido principal dessa mãe, inconsolada até o momento, em profundo luto. A dona Euzanira, que durante esses últimos meses se juntou à luta de outras dezenas de mães que sofreram, de ações policiais, tiveram a morte de seus filhos. Situação complicada. A gente conversou com a segunda familiar, que é tia do Pedro Cauã. Essa família tem pressa, pede por agilidade. Hoje é dia 12 de outubro. E aí, na verdade, dia 11 de outubro, perdão. E aí a gente reforça, quase um ano em que esse caso aconteceu. O que essa família conta é que as audiências de instrução levaram mais tempo do que o necessário e demoraram para serem realizadas. Vamos ouvir o que tem a dizer a tia do Pedro Cauã. Aconteceu a audiência que tanto esperávamos, que há dias era para ter acontecido. Mas, infelizmente, só hoje veio se realizar. Queremos justiça, nada mais do que isso, somente justiça seja feita. Foi um inocente que perdeu a vida, um inocente. E não foi por fatalidade não, foi por irresponsabilidade mesmo. Bom, essa foi a versão da família, agora a gente também vai mostrar o outro lado. A versão da Polícia Militar, também a versão dos advogados de defesa, os outros envolvidos, os 4 policiais militares. Começando pela corporação. A gente ouviu a Polícia Militar, questionamos a PM sobre essa denúncia. A corporação não confirma que o tiro que matou o jovem foi disparado por policiais. Segundo a PM, o que acontecia na região era uma ação policial contra o tráfico de drogas que começou daqui da capital, daqui de Fortaleza. O que é que teria acontecido naquela noite? Os policiais perseguiam suspeitos que teriam saído de carro daqui de Fortaleza até São Gonçalo do Amarante, supostamente transportando drogas. E aí a abordagem a esse carro suspeito foi feita numa rodovia próxima ao local da casa do Pedro Cauã, um trecho da CE 085. Neste momento, uma suspeita, uma jovem de 21 anos, foi identificada. Durante a abordagem, ela apontou um endereço para onde essa droga seria supostamente transportada. Segundo a PM, os policiais foram até o local e quando chegaram nesse endereço suspeito, os policiais foram recebidos por um outro suspeito, um homem, a tiros. E aí teria começado uma troca de tiros, segundo essa versão da Polícia Militar. Os agentes reagiram e nessa troca de tiros, momentos depois, os policiais teriam sido informados que o jovem Pedro Cauã, que nada tinha a ver com essa história, teria sido atingido. A Polícia Militar conclui informando que o caso segue sob apuração na seara administrativa. A gente também ouviu as defesas dos 4 policiais que são acusados por esses crimes. As defesas são unânimes em alegar inocência. Os advogados dizem que o tiro fatal que acabou na morte do Pedro Cauã não saiu da arma de um policial. Essa defesa também pediu à Justiça a revogação da prisão preventiva dos policiais, que já dura, como a gente reforçou aqui, 6 meses. Bom, essas são as informações até o momento. A gente espera a decisão após essas audiências de instrução, que novamente reforço, vão confirmar se os 4 acusados e denunciados pelo Ministério Público vão enfrentar ou não o júri popular no Tribunal de Justiça de São Gonçalo do Amarante. Então a gente continua acompanhando todas as atualizações desse caso, esperando que
que a justiça seja feita e que uma resposta seja, enfim, oficialmente trazida em relação à morte desse inocente, o jovem Pedro Cauã, de 15 anos, assassinado na própria casa. É apenas mais um capítulo, né, Davi, dessa triste história que a gente vem acompanhando desde o ano passado, quando ela foi registrada. Agora, uma coisa que é fato, seja de um lado ou de outro, é a ausência do Pedro Cauã. E isso grita dentro dos familiares, de todos os parentes, amigos que sentem a falta desse jovem, cheio de sonhos aí, cheio de planos e que poderia seguir com a história dessa família. Então agora eles estão seguindo em busca de justiça e a gente segue acompanhando também os próximos desdobramentos.